irmãos presentes, encarnados, desencarnados, que nós possamos agradecer ao nosso Pai Criador por aqui estarmos reunidos em seu nome, a busca de um aprendizado, a busca de uma compreensão. Então que para isso nós possamos neste momento cerrarmos nossos olhos, elevarmos o pensamento, deixando toda e qualquer preocupação, problema, angústia, deixemos tudo de fora, para que possamos em vibração com a espiritualidade, elevarmos nosso coração e nossos pensamentos ao nosso Pai maior. Procuramos sentir o seu rosto, a sua presença física, olhando para nós, que nós possamos sentir a energia, a luz de nosso Pai, nosso Mestre amado, nos dando um abraço de aqui estarmos em sua casa, com a sua força e energia, buscando mais uma vez a luz, o esclarecimento e a paz interior. Que possamos neste momento estarmos tranquilos, serenos, abertos para mais um aprendizado que o Francisco nos trará algumas palavras com muito amor e que possamos absorver todo este ensinamento para colocarmos em prática no nosso dia a dia, para conosco mesmo, para com os nossos amigos, nossos familiares, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do bem. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa quarta-feira fria, né? Mas graças a Deus estamos aqui com o propósito de aprender, de melhorar o nosso coração, procurando já nesse momento sintonizar o nosso pensamento, o nosso sentimento com os benfeitores amigos que já se movimentam nesse momento para que a gente possa receber através da palavra de Jesus aquilo que nós carecemos para refletir um pouco sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, sair um pouco desses momentos tão difíceis, né, tão angustiosos da Terra, tão complexos, para que a gente possa encontrar luz, né, e caminhar na direção dela. E o Evangelho, como sempre, né, é uma grande contribuição para que a gente possa acordar o nosso espírito, né, a nossa alma, para a esperança, para a alegria, para dias melhores. E a gente está nesse aprendizado já há longo tempo, né, mas ainda é difícil, né? Mesmo a gente adquirindo algum conhecimento, mesmo a gente já sabendo nos livrarmos de algumas energias, mas mesmo assim ainda é difícil. Mas é proposital isso, né? Esse momento ele foi exatamente preparado para isso, para que nós pudéssemos, nessa luta incessante, tirar todo o proveito de aprendizado, né, que o Espírito necessita para saber sobreviver diante desse momento tão complexo. E então nós vamos mais uma vez falar, né, lógico, do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, trazendo para os nossos dias atuais, né, para aquilo que está acontecendo. E para aquele que é um bom observador, para aquele que está realmente atento com tudo o que está acontecendo, nós percebemos que tem muitos corações surtando, né? Tem muita gente vivendo dias muito difíceis. Para uns, né, é difícil sim, mas para outros parece ser mais difícil ainda, né? Por conta daquela insegurança, né, espiritual, falta do conhecimento, falta do entendimento.
a busca inadequada de determinadas emoções, de determinadas coisas que são na verdade ilusórias. Então tudo isso contribui para o sofrimento íntimo do coração da criatura humana. Então nós estamos aqui para refletir um caminho que nos condicione, que nos leve ao aprendizado, né? Para que a gente se torne realmente um pouco mais fortes diante de tudo isso. E é lógico, o Evangelho de Jesus ele é uma contribuição perfeita para isso, né? A gente sabe, né, de tudo aquilo que a gente já aprendeu que Deus ele criou o universo, né? Ele criou o homem e juntamente, né, com essa criação ele criou leis, né, baseadas na justiça e no amor. Essas leis são imutáveis, né? Elas servem para todos os recantos do universo e todas as criaturas que vivem no universo. Então a primeira coisa que nós temos que compreender é exatamente isso. Essas leis estão estabelecidas. Elas servem para mim, servem para vocês, servem para toda a humanidade. A humanidade que está na Terra, a humanidade que está no espaço, a humanidade que está em qualquer outro lugar do universo. Essas leis estão estabelecidas. Mas como nós falamos, Deus criou essas leis baseando-se na justiça e no amor. Então nós temos que entender isso. Tem uma passagem muito significativa no Evangelho que Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Isso daí é uma coisa que nós não conseguimos fazer ainda. Porque nós buscamos 1 milhão de coisas, menos a Deus, né? Quando surge um problema, uma dificuldade, um desafio, você procura buscar a solução em todos os recantos, nas pessoas, nas situações, em você mesmo, mas nunca você faz essa conexão com Deus e tenta buscar a solução desses problemas no seu íntimo. Então é exatamente isso que está acontecendo nesse momento da Terra. As pessoas ainda não adquiriram essa capacidade de compreender e de entender que a busca que nós fazemos já há milhares de anos está totalmente equivocada. Nós precisamos ter uma postura diferenciada. Nós precisamos começar a trabalhar um pouco mais o nosso emocional, né? Para que nós possamos realmente tirar todo o proveito da vida e não nos perdermos excessivamente. Porque em quantos momentos a gente passa por determinados desafios e a gente fica totalmente sem chão, né? Totalmente desequilibrado. Isso, nessa atual fase da humanidade, já não era mais para acontecer isso. Se nós tivéssemos de verdade observado todos os ensinamentos do Evangelho, tivéssemos vivenciado pelo menos um pouco desses ensinamentos, nós já teríamos um equilíbrio maior. Nós já seríamos pessoas mais disciplinadas com relação a muitos acontecimentos da vida. Mas o que nós estamos vendo na grande maioria das pessoas não é isso. As pessoas ficam extremamente desequilibradas diante de qualquer situação mais difícil, né? Aqueles momentos desafiadores, as pessoas já se desesperam, acha que não tem solução, né? Não sabe exatamente como buscar, aí vem a revolta, vem aquele emocional, aquela agressividade íntima, se descarrega isso no coração das outras pessoas, né? Existe aquele sentimento de rebeldia, nós já começamos a imaginar, né? Algumas pessoas só pensam e outras, além de pensar, também se manifestam de maneira revoltante com relação a Deus, com relação à vida, com relação a absolutamente tudo. Então percebe, é esse momento difícil da Terra, né? É esse momento que as pessoas não estão se entendendo, é esse momento que as pessoas estão excessivamente utilizando o seu egoísmo, né? Dando muita vazão a isso. Então não funciona. Por quê? Voltando no ensinamento, por quê? Porque nós não estamos observando as leis divinas. Nós estamos transgredindo todas essas leis que foram estabelecidas por Deus. Todas, né? Aí a gente começa a fazer uma reclassificação dessas leis. O que diz o Evangelho? O Evangelho básico, aquilo que Jesus ensinou a todos nós, contido em todas as religiões, não é aqui na doutrina espírita, lá na Igreja Católica, no Templo Evangélico, qualquer lugar que as pessoas estudam o Novo Testamento, está contido no Evangelho.
né? Lições básicas de respeito ao próximo, lição básica de respeito absoluto a Deus, né? Lições muito simples ali da necessidade que você tem de compreender o outro, de perdoar, de tolerar. E tudo isso ainda nós temos uma dificuldade muito grande de exercitar. Nós temos uma dificuldade muito grande de trazer para a nossa vida. Então é muito mais fácil às vezes nós nos lamentarmos, ou então ficarmos irados, revoltados, né? Descontarmos nossos entes queridos, porque hoje não aconteceu aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido, porque hoje eu busquei algo que eu tanto queria e eu não adquiri, porque hoje o meu chefe falou algumas coisas e me ofendeu injustamente, ou porque hoje o meu cônjuge, né, a minha esposa, o meu esposo, a pessoa que eu vivo, né, foi intolerante. Percebe? Então todas essas questões nós achamos que Deus poderia dar um jeitinho na minha vida. Deus não dá um jeitinho para a humanidade, de forma nenhuma. É como nós estamos estudando, essas leis está estabelecida, não existe uma mudança dessas leis. Eu vou mudar a lei para o Francisco, eu vou mudar a lei para a Lenita. Não existe isso. Essas leis regem as nossas vidas. Então não é os céus que tem que se adaptar a nós é que temos que nos adaptar a essas leis. Nós, enquanto a humanidade não conseguir fazer isso, vai passar por isso que nós estamos assistindo, por todo esse desequilíbrio, por toda essa revolta, por toda essa coisa maluca, né? Esse surto generalizado, porque as pessoas estão surtando por coisas pequenas, por coisas insignificantes e banais. Tem pessoas fazendo o seu autoaniquilamento porque não suportou uma situação difícil, um desafio um pouco maior. Isso não está correto, isso não está certo. Então nós precisamos refletir, né, sobre aquilo que nós estamos aprendendo, como eu estou vivendo, reclamar das situações, das dificuldades, dos problemas domésticos, das pessoas que vivem conosco, do problema no trabalho, né? Reclamar da situação financeira. Tudo isso às vezes é muito cômodo, né? Nós precisamos agir, nós precisamos refletir, mas com honestidade, jogando fora esse orgulho e essa vaidade excessiva que tem nos atrapalhado a fazer isso. Então aquele que tem de verdade vontade de aprender com o Cristo, começa a observar essas leis, sabendo que os céus não vai se adaptar à minha vida. Porque eu tenho as coisas que eu gosto, eu quero viver assim, eu quero fazer assim, eu gosto de agir dessa forma, então os céus têm que me compreender e tem que dar um jeitinho ali, uma adaptação para que a minha vida seja boa. Não, de maneira nenhuma. Somos nós que temos que nos adaptar, somos nós que temos que nos corrigir, né? Porque somos espíritos em evolução, em ascensão, e isso é muito importante nesse momento. É esse aprendizado que fará com que a gente consiga subir no segundo degrau, né? E no segundo degrau também tem desafios. Nós vemos isso, os benfeitores espirituais nos falam, aqueles que trabalham na espiritualidade, todos eles enfrentam desafios. Aqui todos vocês, né, e muitos irmãos internautas que já leram as obras kardecianas, que já leram os livros da doutrina espírita, que relatam histórias, né, de trabalhos dos benfeitores espirituais na outra dimensão, nós percebemos, eles também têm desafios, eles também têm que passar por situações difíceis, né? Deus não dá um jeitinho para aquela dimensão que eles estão, não. O trabalho de Deus é exatamente esse, né? É fornecer os recursos que nós precisamos e permitir que a gente aprenda com aquilo que nós temos. É isso que é importante. Então, quer dizer, se a sua vida está difícil, se as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, né? Se alguma coisa dentro da sua casa não está realmente correta, existe a solução. E a solução muitas vezes está nas nossas atitudes, está naquilo que nós buscamos, da forma que buscamos, está no nosso sentimento, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, da nossa postura perante a sociedade.
perante as pessoas que estão lá fora. Tudo isso conta e muito, e muito. Então somente nós conseguiremos ter, a partir do momento que nós começarmos a observar essas leis e ter uma vida mais direcionada a isso, né? Nos colocando sempre nessa... adaptando sempre a nossa vida a essas leis estabelecidas por Deus, com certeza nós começaremos a ter uma vida mais disciplinada, nós começaremos a ver aquela luz tomar conta do nosso ambiente doméstico, da nossa vida, né? É assim, e a gente tem percebido que de verdade né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos na mesma situação, somos alunos matriculados num planeta onde neste momento está sendo dada a maior lição que já foi proporcionada à humanidade. Essa é a grande verdade. Aquele que não compreender isso vai sofrer. Aquele que não compreender a necessidade de trazer para a sua vida essas leis estabelecidas por Deus vai sofrer, e muito. E muito. E chegando ao ponto, muitas vezes, de fazer isso, né? Não suportando as dificuldades, os desafios, as dores que são excessivas, tirar a sua própria vida. Não é legal isso, de maneira nenhuma. Isso não está certo, não está certo. Então todos esses anos, esses milênios de evangelho para a humanidade, já era mais do que o suficiente para nós termos o nosso coração pelo menos mais ou menos desperto, mais ou menos compreendido essa lição. Mas, infelizmente, ainda nós estamos muito longe disso, né? Por quê? Porque sempre nós demos ouvidos às nossas leis. Porque Deus criou as leis, né? Para reger o universo, reger as criaturas, tudo aquilo que Ele criou. E nós criamos as nossas leis particulares. Você já percebeu isso? Cada um tem a sua lei, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu modo de viver. Eu não levo desaforo para casa. Se falou comigo, eu já revido mesmo, né? É a minha lei. Eu estabeleci essa lei para a minha vida. Eu quero viver assim. Eu não vou ser taxado de bobo, não vou levar desaforo para minha casa. Eu vou agir dessa forma, eu sou assim. Percebe? Nós estabelecemos algumas leis, né? Eu sou intolerante, né? Eu sou intolerante, é assim. Eu estabeleci, eu quero viver desse jeito. Tudo bem. Temos aquilo que nós já conhecemos, o livre-arbítrio. Mas temos que arcar com as consequências de tudo isso. Essa é a grande realidade. E aí quando vem a consequência, quando vem a dor, quando vem a enfermidade, quando vem um momento difícil, nós falamos assim, puxa vida, as coisas só dão errado para mim, não sei porquê. As coisas não saem certo na minha vida. É só dificuldade, é só problema. Por que será? Então nós precisamos começar a refletir um pouco mais, né? A nossa conduta tem que ser observada todos os dias. Tem sim. Mas é muito difícil, dá muito trabalho isso. Claro que dá. Se fosse fácil, nós já teríamos alcançado isso há muito tempo. Mas já se passou 2000 anos da vinda do Cristo. O Evangelho está estabelecido e a humanidade ainda está de braços cruzados, querendo fazer aquilo que tem vontade. Somente, né? Somente atendendo às nossas necessidades, aquilo que nos interessa. O ego, né? Esse ego que sempre esteve presente nas nossas vidas, essa barreira gigante que a humanidade constituiu e que é muito difícil de derrubar. Mas não é impossível, não é impossível. Então, gente, é muito importante a gente refletir sobre essas lições. Tudo isso que nós estamos observando, porque não é possível que vocês não estejam. Eu estou. Eu converso com as pessoas, eu vejo as pessoas nas redes sociais, na televisão, não estão agindo de maneira correta. Existe muito desequilíbrio no coração das pessoas. Existe muita coisa que não está batendo, sabe? Não está. A humanidade nesse ponto não era para estar agindo dessa maneira, de forma nenhuma. Ociosidade, né? A gente vê isso direto, ociosidade. Em todos os lugares que você vai, você vê, os jovens não querem trabalhar, estão desmotivados, as pessoas estão desinteressadas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quantas coisas a serem observadas, né?
E parece que as pessoas parecem que estão vivendo e tudo isso é normal, mas não é normal. Não é normal. É um momento difícil sim, para que haja despertamento, né? E nós podemos fazer a nossa parte. Podemos fazer aquilo que nos cabe, né? Se nós cuidarmos do nosso coração, né? Se nós cuidarmos da nossa vida, trazendo, né, essa realidade para nós, nós já vamos de alguma maneira ajudar as outras pessoas. Então é essa lição, né? Aquilo que Jesus trouxe há mais de 2000 anos. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto vai te ser acrescentado, com certeza vai, né? Então nós precisamos, cada ato seu, cada atitude, cada conquista, tudo aquilo que você vai fazer, repensa. Pensa, será que eu estou ofendendo alguém? Será que eu estou passando por cima de alguém? Será que essa atitude, né? Será que essa palavra, será que esse apontamento não vai ferir o coração de uma outra pessoa? Será que eu estou sendo realmente útil nos lugares que eu tenho me movimentado? Primeiramente dentro da minha casa. Será que eu estou sendo um peso para as pessoas que vivem comigo? Ou será que eu estou participando? Será que eu estou colaborando? Tudo isso tem que ser repensado. Tudo isso tem que ser refletido, né? Para que a gente possa fazer o melhor. Santo Agostinho, que nos deixou, né? Está lá no Evangelho, né? Essa mensagem maravilhosa, que ele fazia isso, né? Esse momento dele, que ele chegava e antes de dormir, ele ficava pensando quais foram as suas atitudes durante todo o dia. E aí ele pautava ali, né? Ele via aonde ele tinha acertado e onde ele tinha errado. E no dia seguinte ele procurava de alguma maneira corrigir aquilo. É isso, né? É viver da melhor forma possível, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Está lá no Evangelho essa lição, né? Parece difícil. Se nós usarmos muito o egoísmo, né? Vai ser difícil sim, mas se nós formos sensatos, nós vamos observar. Espera aí, eu estou fazendo alguma coisa para a pessoa que eu não gostaria que ninguém fizesse a mim. Opa, então tem alguma coisa errada. Eu estou transgredindo as leis, né? Então, gente, é isso, é a gente observar melhor, né? Procurar fazer tudo aquilo que nós pudermos para colaborar com esse mundo que está aí, né? Procurarmos de alguma forma sermos exemplos às pessoas para que haja um despertamento nos corações e que não haja tanto pessimismo, tanta ociosidade no mundo, tanta busca não sei do que, porque tem muita gente correndo, né, desesperado no mundo, em busca de um monte de coisa que não serve para absolutamente nada. E aquilo que precisa ser buscado, aquilo que precisa realmente ser encontrado, não está. Então, é hora da gente refletir sobre a nossa vida, ter uma vida mais simples, ter mais calma, mais tranquilidade, procurar meditar um pouco, ver as coisas positivas que nós já temos. É isso que falta para as pessoas, né? Verificar o que eu tenho na minha vida de bom. Se você for fazer uma análise, você tem muitas coisas boas, né? Você tem saúde, você tem uma família, você tem pessoas que colaboram com você, né? Você tem recursos de toda a natureza, tanto material como espiritual. Todos nós temos. Então nós precisamos fazer isso, né? Refletir bastante sobre tudo isso que está aí, esse momento, para poder tirar o melhor. E esquecer esse negócio de ficar editando as nossas próprias regras. Isso não funciona. Não funciona. Às vezes nós queremos fazer isso querendo dominar, né? Eu quero ter o controle. Quem tem controle? Nós não temos controle de absolutamente nada. Nem de nós e nem dos nossos entes queridos, nem das pessoas que estão à nossa volta. E cada um tem que buscar a sua ascensão, cada um tem que buscar a sua melhora, o seu aprendizado, porque é individual isso, é individual. Sofremos porque nós vemos um filho que não está agindo corretamente, ou vemos muitas vezes o marido, a esposa, uma pessoa que nós amamos, que não está conduzindo a sua vida da melhor forma. Nós sofremos, mas é escolha. É escolha. Cada um vai ter que prestar conta de si. Essa é a grande verdade. Então esse momento é um momento crucial sim da Terra. É um momento que nós temos que ser muito inteligentes
emocionais, mas acima de tudo, nós temos que ter esse entendimento de que Deus estabeleceu todas essas leis e elas têm que ser cumpridas, não podem ser desprezadas. Enquanto a humanidade não vivenciar essas leis, não haverá disciplina no mundo, não haverá equilíbrio, porque o próprio universo, ele se equilibra nas leis divinas. Então, se não houver lei divina no planeta Terra, nós vamos viver sempre esse caos que nós estamos vivendo. Sempre esse caos. Porque é terrível o que nós estamos vendo. Toda hora você liga uma notícia, está falando ou de guerra, ou falando de desequilíbrio financeiro, ou de sociedade perversa, ou de um milhão de coisas, né? De coisas que realmente está totalmente fora de controle da humanidade. A sociedade perdeu absolutamente o controle de tudo, Então, é cada um por si nesse momento, né? Nós deveríamos pensar assim, não, nós precisamos melhorar o nosso coração, mas nós temos que de alguma forma influenciar outros corações para que as coisas comecem a melhorar. Então é isso, gente, vamos levar conosco as lições do Evangelho dessa noite e vamos sempre pensar nessa lei divina estabelecida por Ele. E aí você vai começar a perceber, faz um comparativo. Quando você estiver tendo uma atitude, quando você tiver um pensamento, ou alguma coisa que você está fazendo, ou algum desafio que você está vivendo, procura observar. Você está criando as suas próprias leis, ou você está fazendo aquilo que Jesus nos ensinou no seu Evangelho? É simples, né? E aí a gente vai começar a se deparar com algumas coisas que não é muito boa no nosso coração. E a gente vai corrigindo, faz parte, é assim mesmo. Mas já passou da hora, né? Nós estamos vivendo um momento emergente. Então é isso, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente possa sair daqui realmente pensando, refletindo, para que os nossos dias sejam melhores. Que assim seja. Assim seja. Foi muito boa a mensagem de hoje, né? Na questão de colocarmos em prática, buscarmos colocar em prática aquilo que parece ser tão difícil, né? E é tão prático, tão fácil de fazer. Nós complicamos muito, né? Esse Evangelho hoje nos traz sabedoria, inteligência emocional. E se nós pudéssemos enxergar a fila de irmãos que estão desencarnados, querendo essa oportunidade de aqui estarem encarnados, vocês não fazem ideia de quantos irmãos queriam estar aqui conosco, neste momento, nessa escola, nesta passagem da vida, para colocar em prática justamente essas coisas que foram faladas agora. Tão simples. Atitudes tão simples de deixarmos de fazer as nossas leis e completarmos e fazermos a lei de nosso Pai Criador, que é o que nos criou. Então, neste momento que nós vamos adentrar a sala de passes, procuremos estar tranquilos, com o coração aberto, para que possamos receber toda a energia, a transmutação daquilo que nós viemos buscar nesta casa, que possamos sair daqui mais leves de que quando entramos e que possamos levar e colocar em prática tudo isso no dia a dia de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então mais uma vez expressando toda a nossa gratidão ao nosso Pai Criador, pelo dom da vida, pelas alegrias, pelas dificuldades que nos ensinam. Agradecer por esse momento mágico, por esse banquete de luz ofertado pelo nosso Mestre Jesus a todos nós, para que lenta e gradativamente nós possamos, com todas essas lições e moldando o nosso coração, estabelecendo uma vida mais equilibrada, procurando sentir essas energias no íntimo da nossa alma,
para que nós possamos ver a beleza na natureza, a beleza nas pessoas, nos animais, que nós possamos enxergar a vida de maneira diferente, para que nós possamos ver o positivo, tirando o foco daquilo que é dificultoso, que nos causa dor. Façamos esse movimento necessário para que as vibrações se elevem, para que os corações se iluminem e para que nós possamos, de alguma forma, na companhia dos benfeitores amigos que trabalham incessantemente em nome do Criador, estabelecer paz, equilíbrio e serenidade no coração do homem. Esse é o objetivo central do Evangelho de Jesus, que trabalha intensamente todos os dias para cumprir a sua missão aqui na Terra, que é evangelizar o coração da criatura humana. Façamos nós a nossa parte e caminhamos confiantes, alegres de que dias melhores virão, mas é necessário o trabalho e a dedicação constante em nome daquele que nos criou. Que assim seja. Graças a Deus.